Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Podcast de hoje especial falando sobre os desafios psicológicos em atletas de alto rendimento. A gente acabou de ter as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Eu acho que todo mundo já ouviu falar das histórias da Simone Biles. Eu trouxe muito porque a minha filha faz ginástica artística e a gente assistiu a todos os episódios lá, o documentário da história dela. E é um assunto que eu, como pai, ele já me atrapalha, já está no meu radar, porque eu sei o quanto é difícil e quanto tem que ser conversado. Não só para as pessoas que entendem já do assunto, mas também com pais de filhos que fazem esporte de alto rendimento. Não pode perder esse episódio de hoje por nada desse mundo. Então, olha só. O sucesso dos atletas de alto rendimento nas competições não passa apenas pelo aperfeiçoamento físico e técnico. A pressão psicológica com a qual tem que lidar desde o início da sua trajetória pode ser desafiadora em diversos sentidos. Por isso, a saúde mental entra na atualidade como um dos mais importantes eixos a serem trabalhados na jornada profissional do atleta, pois é fundamental para os seus desempenhos e bem-estar. A pressão por resultados começa muito cedo. Crianças atletas precisam de acompanhamento em cada etapa do desenvolvimento com as atividades, de modo a evitar excessos no treinamento e potenciais situações abusivas. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe dois grandes convidados e primeiro vou falar com as meninas primeiro, as mulheres primeiro. A Érica Avelino, que é arquiteta apaixonada por esporte, triatleta e amiga, e a segunda vez aqui no podcast. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada pelo convite, já estava com saudade de vir aqui para esse bate-papo e também aprender mais com vocês, né? É o mais importante. E é interessante falar até porque quando eu comecei o podcast eu achei que eu ia ensinar as pessoas e, cara, eu aprendo todo podcast. Já 140 vezes eu sentei aqui para aprender muitas coisas boas. Do outro lado está Ítalo Nonato, que é psicólogo especialista em psicologia do esporte pela PUC do Rio Grande do Sul, amigo do meu compadre Marcelo. Ítalo, seja muito bem-vindo e atleta também de alta performance, salto em altura, não foi isso? Isso, ex-atleta, né? Ex-atleta, o tempo passou, né? Para mim, eu já não tenho mais aqueles 82 quilos com essa altura, já não salto tanto. Mas isso, a psicologia, minha formação acadêmica, a especialização em psicologia do esporte e outros tantos cursos mais. E foi surgindo na minha vida enquanto eu era atleta. Ah, legal. Pessoal, para o Jeff Podcast poder existir, a gente tem que falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Então, Check-up Hospital, o queridinho de Manaus, está no coração da nossa cidade, no bairro de Adrianópolis. Eu acho que o mais importante quando a gente fala hoje em dia sobre IA, a gente vai falar sobre inteligência artificial, as coisas vão mudando, vão melhorando muito. Porém, tem uma coisa que não pode faltar e a IA não vai trazer, que é a humanização. Então, um hospital onde você tem médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, toda uma equipe de nutrição e fonoaudiologia ligados para o paciente. Então, sempre estão pensando no melhor do paciente. O IBK, carro de aluguel, desapega. Você tem que entender, você principalmente que gosta de milhas, você que agora de final do ano já quer viajar, se não ainda não comprou, não tem jeito. Você pode simplesmente largar esse apego ao carro, aluga o seu carro. Então você vai poder pagar no cartão, eu faço isso, boto num cartão onde você ganha milha e no final do ano eu estou com meu carro, não pago IPVA, não pago o seguro e ganho milha e viajo no final do ano agora para Salvador sem precisar pagar nada. Graco Viagens, mais um, olha, a gente já acabou de falar sobre viagem, Graco Viagens, você que quer fugir daquela viagem, sabe aquela mesmice? Quando você quer ir para os Estados Unidos, chega num lugar assim, nem inglês você consegue falar porque só tem brasileiro. Então, conversa com o Graco, ele vai ter todo o carinho de te atender, falar onde você pode ir, onde é que é legal, também fugir um pouquinho daquele roteirão de turista, Graco Viagens. Então, final do ano agora, quer ir para os Estados Unidos, ou se você quiser vir aqui ainda, continuar no Brasil, começa com ele. Você vai com a família toda, você vai com seus filhos, você vai só você e mais o seu cônjuge. Então, aproveita. Graco Viagens. Meninos, tendo falado tudo isso, né? Eu acho que eu vou começar primeiro, Ítalo, com você, sobre, cara,
Quais são os problemas mais frequentes que chega no seu consultório dos atletas de alta performance? Acho que o mais importante, Jeff, no momento é dizer que o consultório do psicólogo do esporte é o tatame, é a piscina, é a pista, é a quadra. E como eu estava conversando com a Érica antes, é interessante que o psicólogo esteja nesse momento desde o início, num processo de construção, com a equipe que dá toda a atenção para o atleta. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê. Então, nós temos modalidades e modalidades de diferentes tipos. Eu pratiquei atletismo muitos anos e, se você perceber, os atletas do atletismo, eles vêm de histórias de vida de outro prisma social. Pessoas de baixa renda, pessoas que não tiveram tanta oportunidade, mas que correm muito, que saltam muito, que arremessam longe. E você percebe contextos dessa sociedade quando ele começa a praticar o esporte. Dentro da modalidade esportiva de alto rendimento, a gente tem um funil que é absurdo. Só mesmo aqueles atletas que são pinçados que chegam no alto rendimento. E eu costumo dizer que a gente tem dois tipos de atletas. Aquele atleta que nasce com o dom, ele já nasce com sua potencialidade ali, nata. E aquele atleta que treina diariamente e chega num nível de competição absurda. Então você tem esses dois tipos de atletas, mas tem um universo de possibilidades e de contextos que esses atletas levam para a sua rotina de treinamento. Quando você se depara com atletas jovens da ginástica, por exemplo, que tem uma questão corporal que é absurda, tem uma briga com a balança, se faz parte de equipe, então se busca meninas muito parecidas, muito iguais. Em que momento elas não começam a se despersonalizar para ficar parecidas uma com a outra? A gente fica nesse contexto. Quando eu trabalhei com a ginástica no Centro de Treinamento de Alto Rendimento, eu tinha descoberto casos de bulimia e de anorexia. No judô, a mesma formação, porque também briga-se com a balança por conta das categorias, quanto do peso, né? Então, sim, tinha atletas que faziam uso de laxante de forma discriminadamente. E para chegar no dia do peso e bater o peso para poder competir. Então, muita desinformação dos atletas. Ainda há pouco, também em conversa com a Érica aqui, eu estava falando que antigamente olhava-se para o psicólogo na sociedade em geral e falava: eu não estou louco, eu não preciso de psicólogo. O atleta também era a mesma coisa. Só que quando eu falo que o setting terapêutico é a pista, é a quadra, é a piscina, eu preciso me fazer presente ali. O atleta precisa saber e entender que o meu trabalho ali é para compor o trabalho do técnico, do fisioterapeuta, do nutricionista, do médico, do fisiologista. Então, a psicologia do esporte é mais uma ciência do saber para agregar saberes e valores nesse contexto esportivo. Quando o atleta tem essa possibilidade e essa abertura, a coisa flui. Mesmo que a gente não participe do processo inicial, mas quando você não é chamado para apagar incêndio, que geralmente fazem o psicólogo disso, né? É um coaching, é um cara que vai trabalhar com motivação, alguma coisa motivacional, mas isso daí é mais para inglês ver. Se tem alguma coisa positiva de um trabalho como esse, é muito pueril. Então, dentro de toda essa gama de possibilidades, a gente vai ter que o atleta ele é muito mais suscetível a transtornos mentais, transtorno de personalidade, depressão, ansiedade, transtornos de humor, estresse. Inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso na graduação foi o estresse pré-competitivo em adolescentes de esporte de alto rendimento. Uma pesquisa quanti e qualitativa. Foram 170 questionários aplicados. E a gente percebe, por diferentes motivos, o estresse ele se apresenta para os atletas. E aí, cara, é um contexto absurdo. Sempre me envolveu, sempre me encantou, desde quando eu era atleta, que eu pude ter essa proximidade com os temas da psicologia do esporte. Eu fui pesquisando, fui criando uma biblioteca. Na faculdade, meu trabalho foi o primeiro sobre o tema e hoje ele é referência para outros trabalhos, para outros alunos do curso de psicologia que querem falar sobre psicologia do esporte, acabam voltando ao meu trabalho para fazer a sua referência.
E hoje eu continuo na psicologia do esporte, atendendo os atletas, atendendo equipes que queiram, com a questão do alto rendimento, com a questão da socialização, que a psicologia do esporte não é só para o alto rendimento, acaba sendo o carro-chefe de um público bem reduzido desse universo esportivo. A gente vai ter o esporte de socialização, de integração, que é o esporte educacional, a reabilitação física. Imagina você, será que o Ronaldo Fenômeno voltou zerado depois que ele sofreu a contusão? Muito complicado isso. Você começa a perceber porque tem outros fatores aí que acabam envolvendo o atleta. O atleta tem todo um aparato por trás dele, ele é a figura central. Mas aí você tem o técnico, você tem o fisioterapeuta, você tem os patrocinadores, você tem a os família. Os patrocinadores até nessa época também, né? Eles influenciam bastante, né? Muito, muito. E aí você tem fatores externos e o próprio fator interno do atleta. Aquele atleta que se cobra, aquele atleta que precisa mostrar um resultado para poder garantir um recurso, se alto rendimento, para poder ter novos patrocínios, um recurso melhor. Então, a gente tem uma gama de fatores. Ô, Eriguinha, quando foi que você se viu atleta, assim? Porque você... Eu não cresci aqui em Manaus, então... Só que as pessoas que já conheceram você, quando eu lhe conheci, as pessoas que estavam ao redor falavam assim, cara, sucesso, uma menina que sempre foi muito focada, nada pra caramba, ganhava muito campeonato. Mas qual foi o momento? Qual foi a idade ali que você viu que você gostava mesmo? Se você parou pra pensar assim, por que você entrou exatamente na natação? Me conta um pouquinho da sua história. Então, eu costumo dizer que eu nasci no meio do esporte. Eu não tive muita escolha. Eu nasci já, como o Ítalo falou, né? Ou você nasce com um dom, ou você adquire a disciplina com um tempo. Os meus pais, eles eram esportistas. Meu pai do vôlei, minha mãe também do vôlei, da natação. E aí eu cresci nas quadras, eu cresci vendo, vivenciando realmente esse mundo do esporte, inclusive de alto rendimento. E aí, eu sempre pratiquei esporte, desde pequenininha, mas eu fiz vários. Então, assim, era um leque. Eu não era obrigada... Sim, meu pai era jogador de vôlei, minha mãe também, você tem que jogar vôlei. Não, eu fiz tudo. Eu fiz jazz, ginástica rítmica, olímpica, tênis de mesa, atletismo. Acho que eu fui em todos. Acho que só não handball, porque... Bom, enfim. Mas assim, e quando eu comecei a natação, eu fui numa competição né? Uma competição, e aí eu gostei demais de ver aquela disputa, as pessoas nadando e ganhando medalha, não sei o que. Aí eu falei, eu quero também aprender a nadar. Só que isso eu tinha o quê? Uns 9 anos, 8, 9 anos. E foi quando eu comecei a praticar a natação. Só que aí eu já entrei querendo competir, eu não queria só nadar por nadar, eu já queria participar das competições. E desde aí, então, com 11 anos, eu já era da seleção adulta de natação, já viajava, então, assim, desde pequena eu tinha essa mente, que eu deveria ser focada, que eu queria ser focada, disciplinada, que era para crescer no esporte. Só que, como os meus pais, eles eram do esporte, tiveram experiências não muito boas em relação a alto rendimento, eu fui meio que brecada a desenvolver mais nessa área. Então, assim, eu iniciei o alto rendimento e logo em seguida eu parei. Aí foi quando eu optei a estudar, só focar no estudo e fazia só academia, manutenção que a gente fala, né? Nunca parei. Mas eu fazia apenas, só para não ficar parada, só para não ser sedentária. O alto rendimento, ele sumiu da minha vida. Mas foi uma opção sua ou você se sentiu muito pressionada? Porque os pais, assim, eu sou pai e os pais, a gente tem aquele, do mesmo desejo que a gente vem com a criança, a gente vem muito de, putz, cara, e as frustrações e esse estresse, que é tudo isso que o Ítalo falou. Eu não recebi incentivos para continuar. E acho que faltou um pouco esse acompanhamento
psicológico, para entender exatamente o que eu queria, qual o caminho que eu deveria seguir. Então, assim, é algo que me chama muita atenção, essa questão da psicologia, da saúde mental, eu acho super importante, eu amo esse assunto, por mais que eu seja arquiteta, por isso que eu coloquei aí, uma arquiteta apaixonada por esportes, porque, assim, a minha profissão é arquiteta, mas esporte e a saúde mental, a parte da psicologia, são assuntos, assim, que eu gosto muito de conversar, eu gosto de aprender e buscar mais conhecimentos. Então, assim, eu acho super importante, é fundamental, principalmente porque, assim, é dito que para se ter uma boa saúde mental é necessário você fazer um esporte. Só que quando você começa a fazer o esporte, praticar em excesso, um sobretreinos, aí começa a ter problemas, que é onde entra, que tem que entrar esse acompanhamento, senão você se perde no meio do caminho. Não sabe exatamente, você quer uma coisa, mas você não sabe exatamente como seguir, né? Por onde caminhar. Então, assim, eu acho fundamental o trabalho da psicologia dentro do esporte. Ô, Ítalo, mais ou menos como a Érica falou, lá em casa, meus filhos, eu entrei no triatlon junto com a Érica, acho que um pouquinho, um ano, acho que antes, no máximo, e aí eles já conheceram o pai esportista, então para eles o exemplo é como foi dos seus pais, para eles os exemplos todo dia eles acordarem e ver o pai todo suado porque acabou de correr, acabou de pedalar, de fazer alguma coisa. E aí eles vêm incentivados porque eles vêm e acham que isso é o comum. Só que teve uma fala dela que eu acho muito interessante, eu queria que você explicasse, porque todo mundo tem muito peso. Competição. Quando você vai falar sobre competição, o meu filho joga muito bem futebol, canhoto, chegou um momento dele naquela decisão e é engraçado porque, vamos falar, é muito cedo. Com 10 anos ele tinha que decidir. Então, dentro do grupo deles, o filho de um amigo foi para o Atlético Paranaense, o outro, que era o primo dele, está no Volta Redonda do Rio de Janeiro, e ele falou assim, pai, olha só, eu só quero isso aqui como esporte. Eu não quero alto rendimento, eu não quero viver disso. E aí foi o respeito. Só que eu lembro muito bem que nas competições ele era aquele que ele estava acostumado a entrar, ganhar, estava tudo bem. Só que quando a gente vai para, vamos dizer, as competições do colégio, da sala dele, só tinha ele que jogava a bola bem. E ele perdia, e eu chegava e eu via ele chorando. E eu lembro muito de abraçar ele e falar assim, meu filho, a vida é assim, a máxima de que um bom jogador pode fazer diferença em ganhar um jogo, mas não um campeonato. Então, assim, você não consegue. E eu lembro que esse foi o Vini, mas a Juju, cara, na primeira vez que ela foi para uma competição de uma ginástica artística, ela ganhou a medalha de participação, olhou para mim e falou assim, pai, como é que eu faço para subir lá no pódio? E eu achei aquilo dali, sabe, tão precoce, era 6 anos, cara, 6 anos. Eu falei, filho, olha, isso aí tem um preço. O preço é que você vai ter que treinar, você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem, você tem que ter uma vida regrada para aquilo. Ela falou, mas é isso que eu quero. Então, assim, quando a gente fala em competição, a gente vê pessoas falando muito bem essa história de competir e as frustrações vêm cedo, e aí eu acho interessante, mas aí eu quero que você fale, mas também tem um peso de ser muito frustrante. Aonde é que a gente bota esse peso das competições? Jeff, você percebe que no ambiente esportivo de alto rendimento, o atleta jovem, ele vai ter muito mais casos de derrota do que de vitória. Uhum. Acaba sendo uma constante e é normal. Quando eu fazia salto em altura, por melhor fisicamente que eu estivesse, por melhor tática que eu resolvesse empregar para aquela modalidade, por melhor preparado mentalmente que eu estivesse, todas as vezes eu perdia para o sarrafo. Uhum. Todas as vezes. As únicas vezes que eu ganhava do sarrafo é quando eu decidia que eu não ia mais saltar, eu já só estava sozinho na prova, o primeiro lugar já era meu, então eu não precisava continuar saltando. Mas aí você fica com aquele pensamento, eu podia passar aquela altura, eu podia elevar um pouco mais. Então, nesse contexto de esporte de alto rendimento, principalmente com crianças que são colocadas a competir muito, muito jovens, um grande exemplo que eu tenho é no judô. No judô, eles chamam de festival. Colocam as crianças para competir
mas eles não fazem uma diferenciação de primeiro, segundo e terceiro lugar. Todo mundo ganha a mesma medalha da mesma cor, preferencialmente a de ouro. Quando começa a competir muito jovem, vou buscar aqui Piaget, que vai estar nas operações formais. É quando a criança começa a entender a vitória, entender a derrota, o porquê da derrota, e ela consegue fazer essas concatenações. Ela liga ela entende o porquê ganhou, o porquê perdeu. E a gente está falando de a partir dos 12 anos, no processo evolutivo mesmo de desenvolvimento infantil. O correto seria que as crianças começassem a competir a partir dos 12 anos. Só que a gente vê cada vez mais precoces crianças competindo. Crianças se deparando com as competições, até para serem descobertos novos atletas. Tem modalidades que são muito cruéis quanto a isso. O atleta precisa parecer cada vez mais jovem, cada vez mais capaz para desenvolver aquele esporte no alto rendimento, deixar de viver a sua infância para viver um jovem adulto praticamente, com regramentos de alimentação, de sono. Um ou outro, a depender da modalidade esportiva, vai continuar na escola, mas mesmo assim a escola acaba sendo o segundo plano. O desenvolvimento físico, técnico, tático e mental começa para essas crianças já desde cedo. Quando você tem atletas envolvidos tão novos, pode ter certeza, transtornos de diversos tipos vão estar mais suscetíveis a surgir cada vez mais cedo também. Como eu disse, tive casos de bulimia e anorexia com crianças de 8 anos. Também com jovens de 14 anos. Casos de transtorno de humor e depressão com jovens de 15 e 16 anos. Porque aí, quando ele já vai saindo da adolescência, 17, ele já vai tendo outras questões. Eu vou me tornar um atleta adulto. Agora é para valer, né? Agora, eu vou me tornar um atleta adulto, eu preciso ter resultado, eu preciso ganhar o meu recurso, o meu dinheiro, eu preciso encontrar um patrocinador, eu tenho os meus gastos, eu preciso comprar meu tênis, eu preciso comprar minha roupa, o meu equipamento. Se eu não tenho um patrocínio, eu tenho que comprar. E para comprar eu preciso ter dinheiro. Então, saiu daquele romanticismo de eu quero ser um atleta, ganhar, representar o meu país. Isso existe, com toda certeza. Sim. Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que não existe. Porém, a gente tem outras questões que estão aí permeando esse assunto. Ô, Erika, quando você... Vamos botar ali já para final da infância, adolescência. Você já se viu, às vezes, tendo algum transtorno, desde ansiedade, depressão? Como é que foi também você abrir mão? Porque a gente está falando exatamente isso. Para você competir, você abrir mão de festa, você vai abrir mão de várias coisas. A gente abre hoje em dia, ainda quando vai fazer uma prova de Ironman, de meio Ironman, você tá, cara, abrindo mão de desde sair com as pessoas que você gosta e tudo. Você já passou alguma coisa lá atrás que você lembre que agora, adulto, você fala assim, putz, aquilo dali era um sinal grande? Exatamente, porque assim, trabalhar com esporte de alto rendimento, você tem que abdicar de uma série de coisas. Então, próximo de competições, principalmente, eu tinha treino de manhã, quer dizer, eu falava de madrugada, né? 5 horas da manhã, primeiro de madrugada. Sim. De madrugada e à noite. Então, só sobrava um curto espaço de tempo durante o dia para estudar. E aí não existiam realmente... E assim, como foi uma escolha minha, e eu acho que depende um pouco também da personalidade, aí entra um pouco, eu não sei, mas de cada um. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa assim, muito reservada, não era tão, assim, sabe, não gostava muito de sair. Então, assim, para mim, eu me realizava nessa minha rotina, não sentia falta dessa vida social que a gente tem que abdicar. É claro que quando passavam as competições, a gente ia para aniversário, mas assim, realmente eu me vi sem uma vida social desde de novinha. E aí, hoje eu tenho 2 filhas que também seguiram o mesmo caminho, elas treinam, uma já está saindo, né, já está na faculdade, aí tá fazendo a mesma coisa que eu, dando um tempo, mas a outra não. E aí elas falam assim, mãe, eu só treino. Eu não tenho vida social. Mas aí eu pergunto assim, mas como que vocês estão em relação a isso?
têm problema ou estão bem? Porque, assim, para mim não teve problema. E, assim, elas são tranquilas em relação a isso. Tanto é que a minha filha um dia desse disse assim, eu tenho um aniversário para ir, mas amanhã eu tenho um treino. Eu prefiro dormir cedo do que sair para aniversário. Mas, assim, eu não imponho. Entendeu? É dela. Por quê? Porque a mentalidade dela tá de que ela quer treinar, porque ela vai competir, ela quer ganhar. Então, assim, é uma mentalidade que já vem, acredito, desde lá. Não De sei, trás, eu né? converso, eu mostro, eu dou exemplos. Então, assim, e hoje eu tive isso lá atrás. E hoje eu me vejo na mesma situação. Eu teve um espaço de tempo aí, né, entre essas duas situações. E hoje eu me vejo, porque eu continuo competindo, eu continuo praticando. Então, quando a gente está próximo de competições, acabou a vida social. E eu não me sinto mal por isso, eu me sinto bem. Não sei explicar. Acaba sendo uma realidade para quem sempre viveu o esporte. Então, tá ali. Já tá Na verdade, ele não sabe qual é o outro lado, né? Não sabe Então, outra assim, o externo, as pessoas me cobram algo que para mim não é ruim. Então, muita gente me cobra, Érica, bora sair, Érica, bora fazer não sei o quê. Pô, tu já vai embora, já vai dormir. Mas eu tô tão tranquila em relação a isso que não me incomoda o externo, sabe? As pessoas falarem, dizendo assim, tu tá perdendo tempo na vida. Pra mim, não estou. E eu tô bem resolvida em relação a isso. É uma das coisas que o Ítalo tá falando aqui. Uma história é o alta performance, e outra história, hoje em dia, o esporte como a gente leva. Então, assim, a gente entra em ciclos de provas, então assim, nesse ciclo a gente sabe que vai ser um momento de boa. Cara, não bebe nenhuma bebida alcoólica, sexta-feira dorme cedo porque no outro dia tem que pedalar 3, 4 horas, no sábado, de sábado para domingo, dorme cedo de novo porque no outro dia você tem que nadar e tem que correr. Só que assim, e o meio até, no triatlon tem muito isso, existe uma sensação de pertencimento muito grande. Tanto que é engraçado, e você pode até falar depois sobre isso, qualquer lugar que a gente chega, onde eu tenho alguém que tem uma camisa do Iron Man, ou ele tem uma tatuagem do Iron Man, ou o relógio, eu já tava olhando, era um relógio esportivo, tá aí, olha, toda bonitinha de Garmin. Cara, a gente encosta e já fala, e aí, quando é que você fez a prova? Cara, como assim? Acabou. A sensação de pertencimento da gente é muito grande, e a gente sabe que é uma tribo. Eu tinha uma amiga, pra te ter uma ideia, que ela falava, Ítalo, que ela tava solteira, que devia ter Tinder pra triatleta, porque era assim, 4 horas da manhã podia começar a mandar mensagem e 9 horas encerrou. Né? Porque assim, esse é o horário comercial do triatleta. Mas deixa eu te perguntar outra coisa, Ítalo. Você falou também muito bem. Quando a gente vai ver as grandes potências, a gente vai lá, quadro de medalha, Canadá, Estados Unidos, China, a maioria deles, eles têm sempre o costume de pegar a criança, vamos lá, é breve linha, longe linha, e vai passando por vários esportes. Então aquilo dali a gente vai muito levando a possibilidade da pessoa experimentar. E dali, 12 anos, 14 anos, é a hora que fala assim, olha, ele é bom em... E aí joga o moleque. E no Brasil, eu posso até trazer o caso do Ronaldo Fenômeno. Quando ele teve aquela lesão dele, cara, o moleque que começa com 6, 7 anos a jogar futebol e ele só joga futebol. Ele não tem essa história de jogar futebol e natação, tentar outro esporte. O pai já olha, muitas das vezes, a família. Poxa, a salvação da família vai ser esse moleque ser jogador e aí vai ganhar dinheiro, vai tirar a gente da pobreza. E o cara vai numa ascensão, os meninos mesmo, que eu citei, os amigos do meu filho, eles jogavam segunda, quarta e sexta salão, terça, quinta e sábado futebol de campo e domingo uma bolinha ali embaixo do prédio. Então, é isso. Por que aqui no Brasil, ou o que é melhor você ter experimentar tudo, ou você já ter o foco desde o início? A Érica até falou que fez vários esportes. Eu também fiz vários esportes. Né? Eu acho que o último esporte que eu fiz, até com maior propriedade, foi tiro com arco. Porque eu acho até arriscado eu quero esse e não vou olhar mais para nenhum outro. Eu acho isso muito arriscado, principalmente... Sim. Essa experimentação, novinho, né? Essa experimentação é a melhor indicação para se ter com as crianças. Porque às vezes ele quer muito jogar bola, mas pô, ele é um excelente corredor. Às vezes ele quer muito ser um nadador, mas talvez você se dê bem no polo aquático.
você tem natação, então você vai buscando essa similaridade. Eu olho para crianças assim e fico olhando o biotipo, aonde que aquele ali se enquadra melhor. É num corredor de 100 metros, 200, é num fundista, 1.500, meio fundo, 1.500, 3.000, 5.000 com obstáculo. É um maratonista. A gente começa a ter esse olhar para determinadas crianças, para determinados jovens. Eu recordo que quando eu trabalhava com crianças e adolescentes, lá no próprio centro de treinamento, a gente conseguia perceber quem eram os atletas naquele grupo que teriam uma possibilidade de futuro dentro do esporte. E quem eram aqueles atletas, e era a sua grande maioria, que infelizmente serão atletas, poderão ser bons esportistas, mas o alto rendimento para eles talvez seja algo mais difícil de ser alcançado. A gente consegue perceber isso no dia a dia de treinamento com jovens, é possível. E os resultados também mostram isso, né? Então essa questão de experimentar diversas modalidades, ela é o melhor caminho. Às vezes você pode se encontrar dentro de uma modalidade do que em outra. Eu joguei basquete muitos anos, modalidade coletiva. Me encontrei no salto em altura, modalidade individual. Mas não quer dizer que por isso eu deixei de jogar basquete. Eu jogo basquete até hoje. Não, eu lembro, você falando isso, eu lembro que eu morava na Vila Militar, então assim, o mais comum a gente tinha esportes e competições, então assim, eu era inscrito na natação, já fiz natação, judô, futebol, eu não era bom em nada, cara, mas eu tava lá em todas. E foi experimentar. E aí foi um dia, a maioria das pessoas não entende, existe o surf, existe o bodyboard, que é aquela prancha com pé de pato. E, cara, a única coisa que eu fui bom na vida era no bodyboard. Então, assim, mas você entende que o estímulo que eu tinha dos meus pais, não eram atletas, mas sempre estimulavam eu estar no esporte, foi exatamente isso, cara. Fiz judô durante muito tempo, nadava, fazia futebol, fazia vários esportes, mas, assim, o experimentar, eu sempre falei isso muito para os meus filhos, o experimentar, experimenta só. Vê se gosta. Não, leva ali, porque assim, dessa forma a gente consegue realmente fazer esse balanço. Outra coisa que eu queria tocar muito contigo, Érica, você estava conversando aqui logo que eu entrei e me bateu muito na cabeça. A pessoa entra no esporte, você vai estar lá se dedicando àquela coisa toda, mas existe uma coisa, um funil que é invisível, que se chama panelinha. Cara, você já passou por isso? Já teve algum problema? Você estava falando um pouquinho até da sua filha mesmo, de entender isso aí. Como é que é essa visão de você que já teve lá dentro? De às vezes você sabe que às vezes é até melhor do que a fulana, mas você não tá lá dentro porque você não faz parte da panelinha. Assim, essa panelinha... Tá dizendo em relação à comissão técnica ou dos... Não, comissão. Em toda, assim, comissão e às vezes a panelinha, às vezes as pessoas meio que te excluem ali. A comissão técnica vai ter os seus favoritos também. Sim, sempre tem. Todos são azuis, um é azul claro, outro azul escuro, a gente sabe disso. Inclusive, assim, a minha filha hoje, ela tá na seleção amazonense, vai participar de um campeonato brasileiro mês que vem. E, assim, ela se preocupa, ela ficava preocupada em relação a essas panelinhas. Mas eu não conheço, não sei quem, eu não conheço. Será que vamos escolher? É pai de não sei quem. Eu falei, minha filha, faça o seu jogo. Isso aí sempre vai existir, mas se você for boa no que você está fazendo, independente da panelinha, você vai seguir adiante. Assim, eu geralmente, o meu esporte era individual. Então, assim, o individual, a gente aprende a ter mais autonomia em relação à atividade que você está fazendo. Tanto é que hoje, né, ao praticar o triatlon, independente do que haja em relação à panelinha, a escolhas, a favoritas, não sei o que, a tua mentalidade está meio que blindada a você ir lá e fazer o que você tem que fazer. Se você vai para o próximo passo ou não, pode ser frustrante, porém, você fez o seu trabalho. Então, assim, é meio que conclusivo, entendeu? Pelo menos para mim. Então, por exemplo, quando eu tenho algum campeonato para ir, eu recebo a minha planilha de treinamento. Sabe, se eu puder treinar em equipe, eu treino, mas se eu não tiver equipe para treinar, eu vou realizar o treino da mesma forma.
Eu tô meio que, assim, a minha mente, ela já é meio programada para Mas isso. sempre manda mensagem para um amigo assim de noite, vamos pedalar amanhã, bora, né? É claro. A gente tenta, né, Érica? Envolver, lógico né? que É lógico que é muito melhor, Mas, sempre assim, melhor, seguro. Quando não tem nenhum compromisso, assim, quando não tem nenhuma prova, quando não tem nada, assim, bem específico. Se for só um treino de rotina, ok, legal, ir com um monte de gente. Mas se tem uma prova específica, a pessoa não pode ir, vou chamar. Cara, não vai, eu vou sozinha. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque no dia que você chega lá na competição, existe muito aquela ansiedade. O Jefferson não, ele fala que vai lá para se divertir. Eu já ia contar essa história aqui. Ele não fica ansioso, ele não fica nervoso, porém, essa ansiedade, esse friozinho na barriga, Sim. acontece, é normal em todo mundo. Então, quando você treina para fazer aquela prova, e você tá seguro daquilo que você fez, então, assim, vai fazer. Então, o nervosismo, ele não te paralisa, ele não te amedronta, porque muitas pessoas desistem, começam a sentir a dor, porque vem o trabalho psicológico que ele influencia nisso. Então, assim, a partir do momento que você treina, se sente seguro daquilo que você fez e você tem um trabalho psicológico em relação a isso, que não acontece do dia para a noite, é lá de trás. E aí você consegue realizar e consegue dar continuidade nesse tipo de treinamento. Assim, na nossa idade, né? A gente vai fazer até... Acho que nós somos praticamente da mesma faixa idade. etária. Ela que é muito mais nova do que a gente, né? Vamos salvar ela aqui. Da minha faixa etária. Eu lembro que há um tempo atrás se dizia, esporte é saúde. Sim. Qual é esse esporte que é saúde? Porque o esporte de alto rendimento não é. Sim. Não Dificilmente você vai encontrar um atleta que não está sentindo dor, que não está sentindo algum peso. E não tem algum tipo de pressão psicológica. Eu vejo a brincadeira, o que ela estava falando muito, Ítalo, eu falo, as pessoas às vezes não entendem que assim, a gente vai ter a base como sucesso. O sucesso para mim é diferente para você, diferente para a Érica. Então, quando eu vim para a perda de peso de 120 quilos, eu cheguei eu vim, quando a gente foi competir a primeira vez lá em Florianópolis, no Ironman, eu estava com 78 quilos. Quando eu chego com 78, quando eu fui fazer a competição, a gente nadou 2.000 metros. Para mim, assim, foi a coisa mais gostosa. A gente pedalou, temperatura boa, tudo direitinho, e depois você sai para correr. Na minha cabeça, era o seguinte, eu só queria terminar. Quando eu chego, eu tenho uma foto ainda hoje em dia, eu passo o pórtico, ajoelho e agradeço. Porque, assim... O que eu tava fechando ali? Eu tava fechando um ciclo, cara. Eu tava fechando um ciclo que já faziam ali 3 anos que eu tava dentro do triatlon, treinando. Só que nos últimos metros, quando você entra, que tá a galera torcendo, o cara já grita lá, vem Jefferson e tal. Vem um filme. Eu obeso, dentro do hospital do check-up, da UTI do hospital check-up, achando que eu tava infartando, a minha perda de peso... A musculação, os treinos, a dedicação, a alimentação, você para de ser noturno para você passar a ser diurno, você muda de amigos. Então, assim, você entende que não existia o peso ali meu de estar bem, de fechar, de ter que ter um tempo bacana. A minha sensação era exatamente essa. E quando a gente volta a fazer ano passado, que a gente fez junto de novo, Maceió... eu lembro que todo mundo no dia anterior da prova, todo mundo desesperado, cansado, o Anfremont naquela preocupação, porque aí o triatleta é assim, poxa, eu tenho que nadar para tantos minutos, porque eu quero pedalar para tantos minutos, porque aí eu vou correr, e aí os meninos passavam, cara, você não está preocupado? Eu falava assim, não. Por quê? Eu falei, porque vocês estão esperando muito de vocês, eu não estou esperando nada de mim. O meu pensamento era mais uma vez assim, para mim é uma prova... Aí vai, o sucesso para eles era terminar a prova menos de 6 horas. Para mim era mais uma vez terminar, para sentar, para bater papo com todo mundo e continuar essa brincadeira. Entendeu? O seu ciclo olímpico era outro, né? Mas que eu tô dizendo, o sucesso para mim era outro. Para mim era só estar ali e terminar mais uma vez algo que a gente bota como foco e a gente se dedica para fazer. Uma coisa que eu ia perguntar para você, eu acho que existe um peso muito grande.
Tem pais que são esportistas frustrados e que trazem, eles querem o sucesso através dos seus filhos. Aí a minha pergunta é: quantas vezes você já falou assim, faz o seguinte, eu não vou ser psicólogo do filho, traz o pai que eu quero tratar. É melhor trabalhar o pai, né? A criança não tem problema. Melhor trazer o pai. E é interessante você trazer isso. O meu filho mais novo estava fazendo escolinha de futebol. Uhum. E assim, eu sou um pai chato, principalmente com a questão do esporte. E aí ele fazendo a escolinha de futebol, eu percebi algumas potencialidades nele e já estava na minha cabeça, acho que ele corre bem. Sabe? Já estava querendo arrumar esportes para criança, né? E estava me incomodando a dinâmica do professor, a didática do professor. É porque aí vem também a minha pulsão de professor, né? Olhando aqui, eu falei, cara, acho que dentro dessa possibilidade, ele poderia fomentar mais o brincar, mais a ludicidade e trabalhar o fundamento que ele quer. Mas, enfim, até o momento em que eu falei assim, quer saber? Eu não vou mais olhar, eu não vou mais prestar atenção porque eu quero que ele se divirta. E a quantidade de pais que eu já atendi trazendo o filho como desculpa é absurda, é muito grande. Eles chegam sempre colocando a criança com um problema e quando você olha a criança, cara, está no processo de desenvolvimento normal, tem a ansiedade e as outras questões típicas da idade, ok? Com o fator de competição, é natural, mas aí você vê o pai coordena e comanda a rotina da criança, ao ponto de que, se a criança não se sair bem, ela já começa a travar, porque ela já tem uma cobrança, porque alguém vai cobrá-la, além do técnico, e é o pai, e que devia ser a pessoa que acolhe. E aí, quando eu falo pai e mãe, tá? Eu já tive mães, já tive mães muito mais ferozes. Não, do que você falou, eu lembro muito bem que meu filho joga bola desde cedo e na primeira escolinha dele, tinha aquela história de trabalhar muito toque de bola. E eu via pais ali que ficam no alambrado gritando com o moleque tem que chutar, que tem que fazer gol e que não pode tocar a bola. E eu via muito assim, meu filho saía pé da vida e falava assim, pô pai, cara, eu passo a bola e tudo, e o cara, ele era forçado psicologicamente pelo pai dele. E o menino, quando ele não rendia, ele era cobrado do pai muito mais do que tudo. E aí, quando você vai conversar com esse pai, era aquele cara frustrado, que queria ser jogador de futebol, que, né, aconteceu uma lesão, ou que financeiramente não tinha condições. E aí ele frustrou. E ele quer, a todo custo, que o filho dele realmente renda o que ele não rendeu. Você vê isso muito no contexto esportivo, mas você também vê aqueles pais que não fizeram medicina e querem que os filhos façam medicina. Exatamente. Direito e querem que os filhos façam direito. É o mesmo contexto, só que é esportivo. Mesma coisa, sem tirar nem pôr. Ô, Érica, a gente falando aqui, quando eu comecei, falei muito sobre a Simone Biles, a gente vê que existe um assédio moral muito grande quando você está... E são vários fatores, desde você vai para uma seleção, você precisa dar resultado, você às vezes tem patrocinador por trás, tem tudo aquilo. Mas você tem um assédio sexual também. E aí a gente sabe que muito cedo, a gente já conversou sobre isso até, muito cedo também nas competições, principalmente família que financeiramente não tem condições, tem que a criança ir muito cedo sozinha para competições, e você tem ali a Simone Biles mesmo, era um médico da equipe que fazia, e as crianças de 12, 13 anos achavam que era normal, porque elas tinham a saúde mental delas, eram de uma criança de 12 anos e achavam. Você já teve amigas com assédio sexual dentro das competições também, cara? Sim, assim, eu posso falar que na minha época eu não presenciei nada, assim, era tudo bem. Embora eu tenha começado bem nova, eu acredito que eu nunca fui sozinha, sempre tinha acompanhamento, tive esse privilégio, né, de ter um acompanhamento.
até porque a família toda gostava de esporte, então faziam questão mesmo de estar perto. Mas agora, já participando mais com as minhas filhas, que era da equipe de vôlei, aí já tivemos vários problemas, tanto de vôlei como natação, relacionada a isso. Então, já presenciei, já fiz cartas de ocorrências, já fiz por ter acontecido certas coisas dentro da equipe e, assim, estão acontecendo sempre. Eu acho que todos os anos em que houve algum tipo de campeonato fora, teve algum problema relacionado a isso. É uma coisa cruel, né? Teve recentemente, acho que aquele que fazia parte da comissão técnica da ginástica rítmica, da ginástica do Brasil, também teve condenação por assédio. Ele foi condenado, né? Acho que saiu o resultado da condenação ano dele. passado também no Campeonato Brasileiro que minha filha foi, na volta, uma pessoa da comissão técnica foi presa na casa dela, apareceu na Estela TV, apareceu em tudo relacionado a isso também. Meninos, olha só, eu queria dizer para vocês que a gente já está terminando nosso podcast. Foi rápido, né? Eu tinha tanta coisa pra gente conversar, a gente conversando, eu lembrei do pessoal do futebol, eu falei, cara, eu vou pegar, porque assim, eu acho que são os mais apaixonados, né? São os pais de jogadores de futebol que o cara... esporte de massa, né? Esporte de massa, Esporte cara, de massa. Não, ele tava lembrando até a Erika falando, o Joel J falando que o Joel J é casado com a Lalas, e os dois eram nadadores e competidores. Aí tiveram 3 filhos e falou assim, olha, nossos filhos vão ter toda a liberdade de esporte, assim, eles podem escolher crawl, costa, peito, né? É só isso, é toda a vida deles. Ítalo, eu queria que você trouxesse alguma consideração final que você acha que de repente a gente deixou de passar, que você acha importante. Fique à vontade no seu microfone e pode falar o que você quiser. Jeff, obrigado pelo convite, primeiramente, né? Sempre é bom falar sobre um tema que é tão apaixonante, que eu gosto tanto de falar, de trazer as minhas experiências pessoais mesmo, desse período de atleta, de tantas modalidades que já pratiquei. Mas fundamental nesse contexto da psicologia do esporte é que cada vez mais as pessoas possam ser abertas a essa possibilidade de ter o acompanhamento. Hoje a psicologia do esporte, ela tem um nome um pouco maior, é a psicologia do esporte e do exercício físico. Porque quando a gente comentou aqui, o esporte de competição, ele é um nicho muito específico, muito resumido, mas quantas pessoas hoje não praticam uma atividade física, um exercício físico, por praticar, por essa memória, por outros tempos em que faziam esportes, né? Entretanto, poucas pessoas ainda dão essa atenção para a sua saúde mental. Ou até mesmo buscam um profissional de psicologia não só para o alto rendimento, mas que possa lhe auxiliar com algumas questões que podem ser despertadas através de um contexto esportivo. Nós hoje vivemos uma sociedade de muita evolução cada vez mais rápida. Passamos por uma pandemia que despertou ainda mais questões de ansiedade, questões de depressão, e o contexto esportivo também foi afetado com isso. Cada vez mais nós temos mais atletas dependentes de determinadas situações. A gente pode citar vários aqui, a própria Simone, Naomi Osaka no tênis, o Richarlison no futebol, que pensou em desistir. Quantos outros mais atletas hoje começam a ter essa abertura para a importância de se trabalhar a saúde mental em diversos contextos. Meus alunos falavam o seguinte, que a diferença da geração deles para a nossa, assim, todo mundo sempre precisou de ter um CID, né, ser diagnosticado e medicado. A diferença é que hoje em dia eles são, a gente não, né? Quais são as redes sociais, por favor, para as pessoas? Então, quem quiser entrar em contato comigo é e-mail. Eu não tenho redes sociais. Oh, meu Deus do céu, vamos lá. Não tenho redes sociais, vivo muito bem com isso, não preciso Ótimo, dessa pressão, já chega o que eu vivi enquanto atleta, então tá tudo certo. Mas o e-mail é nonato.italo@gmail.com. Ali eu tenho trabalhos específicos para atletas de alto rendimento, para atletas em reabilitação física também, e para a questão de socialização e integração, que também é uma outra vertente da psicologia que tem um pé na psicologia social.
Se você permite, então, de eu deixar aqui embaixo o número de contato do consultório, porque eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo você, nesse momento, elas vão querer entrar em contato, porque realmente, hoje em dia, graças a Deus, a gente fala mais sobre saúde mental e muito para atleta. Você deixa? Claro, claro. Então tá bom. Então, turma, vai estar disponível aqui embaixo o telefone dele. Eriquinha, redes sociais, consideração finais. Juro que a próxima vez que você vier, você pede música, né? Que nem no Fantástico. Vamos lá. Eu só queria dizer assim que o esporte, ele molda caráteres. Então, independente de ser alto rendimento ou não, ele é super importante, desde lá do início, lá atrás, quando você ainda é criança, até agora adulto também, porque é a questão da saúde mental, que é necessária, embora não seja suficiente, mas o esporte é super necessário dentro da tua saúde mental, do teu emocional em relação a tudo. Então, assim, esporte é vida, né? Eu acho que eu vou deixar, eu acho que o mais importante para deixar para quem está nos assistindo aqui se você quer que seus filhos façam esporte, simples, pratique. Então, assim, o filho vai no exemplo. Não adianta você ficar com a bunda no seu sofá, mandando os meninos fazer as coisas que você não faz. É isso? Turma, então, olha, se gostou do Jeff Podcast, você manda para os seus amigos. Para quem tem pessoas que gostam de esporte, manda também e você não pode perder. Beijo, até o próximo Jeff Podcast.